foi tipo, sei lá, tocou meu coração assim, essa palavra, tipo, fala sobre as companhias, né? E daí, inclusive, não sei se vocês conhecem o TikTok, né? É uma plataforma lá que daí eu postei o vídeo assim, senti um chamado assim, que ia tocar o coração de alguém essa mensagem. Falei, não, pô, já postei no TikTok, vou trazer aqui pra Anne também, né? Por que não? E daí, tipo, fala sobre as companhias e dá de exemplo essa mensagem que eu escrevi, né? É uma passagem bíblica que é a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que fala: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso aí é forte, né? Isso aí é forte. Então, tipo, querendo ou não, aonde você vai, você é o que o pai falou, né? Você vai estar influenciando e sendo influenciado. Então, é bom você estar de olhos abertos com quem você está andando para ter certeza que você está sendo influenciado na direção correta. Por exemplo, se eu ando com 4 pessoas que são pessoas de bem, que estão ali em direção, atrelados com o Evangelho de Jesus, eu vou ser a 5ª. Agora, se eu ando com 4 pessoas que estão pisando na bola, não estão fazendo umas coisas muito legais, eu vou ser a 5ª também. Porque você acaba sendo influenciado e influenciando. Você está nos olhos das pessoas e as pessoas estão nos seus também. Então você tem que tomar cuidado com quem você está andando. Porque dependendo, se você estiver andando com pessoas que não são muito legais, o nosso processo evolutivo vai ser mais lento, porque a gente vai pegar manias não muito legais. Agora, se a gente anda com pessoas de bem, a gente vai evoluir até que bem mais rápido, né? Vai demorar, porque a gente tem umas boas encarnações para evoluir, né? Mas a gente vai evoluir bem mais rápido se a gente estiver ali direcionado com pessoas de bem, fazendo o bem para as pessoas, né? A gente estava falando, quando a gente estava trocando a ideia, que isso está presente em tudo aquilo que a gente faz, né? A gente estava falando sobre, por exemplo, no trabalho, às vezes você está envolvido com pessoas, está cercado por pessoas que são pessoas que estão para baixo, estão negativas, são pessoas que têm um olhar para o mundo que é um olhar mais difícil, e aí você acaba se contaminando por isso. E daqui a pouco aquilo que não estava tão difícil, a tua vida estava certa, você estava crendo que era possível, você se achava capaz, você se achava na condição de poder fazer mais, e daqui a pouco você está se achando na dificuldade, você está se achando no problema, você está se colocando na situação que o outro está por convívio com esse outro, né? A gente deu esse exemplo do palavrão, né? Enfim, desse contato, né? O exemplo do palavrão é, por exemplo, eu já passei por essa fase, né? Graças a Deus não estou mais nela, né? Mas a gente passa por essas dificuldades, fazem parte do nosso processo evolutivo. Inclusive foi o tema do Evangelho no Lar de ontem. Mas, sem desviar muito um pouco, né? Porque eu sou tipo, não vou falar disso daqui, daí me distrai, né? Mas, querendo ou não, quando a gente está num grupo onde as pessoas, por exemplo, falam muito palavrão, a gente acaba pegando essas manias e a gente fica igual eles sem nem perceber. A gente começa a falar coisas que não são muito legais, a gente fala besteiras e a gente nem percebe, porque a gente, tipo, é uma mudança que é muito natural quando a influência das pessoas na nossa vida, né? E por isso que a gente tem que estar sempre próximo do Evangelho. Eu separei um versículo, vem de Provérbios. Vou pegar aqui, tá? Vocês me perdoam, tá? Mas eu vou pegar aqui. Na colinha. Na colinha, que a memória não é muito boa. Fala, Provérbios, capítulo 19, versículo 29. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Vocês também podem entender como, tipo, meu filho,
para de fazer essas coisas mundanas aí e vem pro Evangelho, né? Assim, uma linguagem mais normal que a gente usa no dia a dia, né? Fala sobre, tipo, a gente perceber o que é certo, perceber qual é o direcionamento de Jesus e a gente não ficar preso nas coisas desse mundo. Porque tudo nesse mundo, alguma hora vai embora. Por exemplo, amizades. As amizades, elas não vão ficar para sempre, e a vida cristã é feita de renúncias. Então, se você está ali preso numa amizade que não faz muito bem, está te afastando de Cristo, é melhor você ver e pensar duas vezes se é realmente certo você estar andando com essas pessoas, porque elas alguma hora vão acabar te influenciando. A questão toda do nosso comportamento, dessa influência, ela passa por uma análise que a gente tem que fazer, que vamos olhar para o nosso passado, né? Todos nós que estamos aqui hoje, a gente vem de um passado complicado. Mas, Ricardo, como é que você está dizendo que eu tive um passado complicado? Eu sempre repito isso, é só você olhar para a história do mundo. Era a gente que estava lá, foi a gente que errou, então o nosso passado foi complicado. E a gente está aqui, né, nesse planeta de provas e expiações. Então, a gente fez o que a gente fez no passado e a gente não fez sozinho. A gente não estava sozinho. Em determinado momento das nossas vidas anteriores, a gente se juntou. A gente tinha um grupo lá de 5, 6 pessoas, a gente tinha um grupo lá de 10 pessoas. A gente se reuniu, por exemplo, na nossa companhia do exército, né, da cavalaria, sei lá, do que a gente fazia parte na época. E a gente entrou em aldeia e colocou fogo na aldeia, matou todo mundo e fez todas as coisas que aconteceram de erradas no mundo. Nós fizemos isso. E a gente tinha a convicção de que a gente estava certo. A gente não achou que a gente estava errado. A gente achou que a gente estava certo. Estávamos todos reunidos com a mesma opinião, com a mesma percepção e nos influenciamos, nos alimentamos naquela mentira ou naquela falsa verdade que era para nós cristalino. E nós erramos. E aí a gente volta para cá agora. Com quem vocês acham que a gente vai se reunir de novo? Opa, nós vamos nos reunir com as mesmas pessoas que nós nos reunimos no passado. Nós nos preparamos para vir para cá, nos reunir de novo e tomar um outro caminho, ou pelo menos ter o propósito de tomar um novo caminho, de se restabelecer. E aí o que acontece? Chega aqui, a gente começa a participar dos grupos de amizade que a gente se afiniza. Ninguém está dizendo que esse outro caminho é um caminho ruim. Pelo contrário. Ele é o caminho do prazer, ele é o caminho da alegria, é o caminho das boas risadas, é o caminho onde você vai sentar e todos os seus amigos vão se reunir, a gente vai beber até a hora que não der, e a gente vai... Esse caminho é um caminho ruim? Do ponto de vista material, físico aqui, pensando só no hoje, não pensando em Deus e nada disso? Não, esse caminhão é a mesma coisa que você virar para uma pessoa que tem uma dependência química, que tem uma relação com as drogas e falar que a droga é ruim. O barato que ele sente não é ruim. Então, as pessoas se reúnem nas suas bolhas, nos seus grupos, e aí que entra a grande questão. O grupo o qual eu pertenço hoje, essa bolha que eu estou formando, essas companhias que podem me corromper ou que eu posso ser o motivo de corrompê-las, né? Como é que está isso? O que é o farol para que a gente não se reúna e não caia no erro novamente? Qual é o único antídoto para isso? O único meio possível para que, diante de todo mundo pensando a mesma coisa, a gente tem que parar e olhar para esse antídoto para ver se está certo ou se está errado o que a gente está fazendo. O único que existe. O Evangelho. O ensinamento do Cristo. A palavra dele. A orientação dele.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Quem é o único caminho que nós temos, que nós conhecemos? Eu posso não seguir, posso não acreditar, posso um monte de coisa, mas o único caminho é Ele, né? Então, como é que eu faço para olhar para isso? Opa, primeira coisa que eu tenho que fazer, se nós estamos num grupo de 10 e está todo mundo concordando, eu tenho que ser o 10º homem, eu tenho que ser a 10ª mulher, eu tenho que ser o 10º personagem que vai discordar. Tem um filme que fala disso, que é aquele, acho que é Guerra Mundial Z, que é dos zumbis lá. Eles falam que em Israel existe essa questão. Eles falam isso no filme, mas é uma coisa que realmente existe. De ser a 10ª pessoa. Olha, se nós estamos num grupo, né, se nós estamos numa diretoria, se nós estamos num grupo de amigos, se nós estamos num grupo do que for, está todo mundo concordando? Está todo mundo tendo a mesma opinião? Tem alguma coisa que está errada. Nós nos cercamos do reflexo da nossa própria opinião. E não é assim que a gente deve viver. Então, o Augusto trouxe o exemplo, né, da experiência, né, do irmão. A grande questão é, e como é que eu faço isso sem achar que eu sou melhor do que o outro? Porque quem disse que eu sou melhor? Meu vício pode ser outro. Meu vício pode ser um vício moral. Meu vício pode ser um vício alimentar. A maior droga que existe hoje no mundo é uma droga lícita chamada açúcar. Isso pode ser meu problema. Que no caso, possivelmente é. Não querendo dizer nada, né? Mas, entende? Então assim, qual é o meu vício? De quem eu estou me cercando? Quem são as pessoas que estão convivendo comigo? Como elas estão me influenciando? Como eu estou influenciando essas pessoas? E a partir do momento que eu vejo, né, eu acho que o outro que é diferente não está certo, a gente tem conversado bastante sobre uma experiência, talvez o Guto possa também compartilhar um pouco mais, sem citar os exemplos, né? Mas é a conversa sobre o que é o certo e o que é errado. E quando você está numa postura ou numa posição que você está crente daquilo que você está fazendo está certo, e você olha para o outro que está fazendo o contrário do que você está fazendo, você desacredita a pessoa. Você transforma a pessoa numa pessoa sem condições de opinar, porque o que ela está fazendo não é o certo. E o que é o certo? Exemplo. Eu sou da Igreja Católica e eu acho um absurdo o que acontece na Igreja Evangélica. Mas não tem que achar nada da Igreja Evangélica. Eu tenho que achar da igreja que eu frequento. Eu tenho que ver se essa minha igreja está me transformando. E se ela está me transformando, ela está cumprindo com o papel dela. O que a outra igreja está fazendo não é um problema meu. Se eu sou da igreja evangélica e olho para o espírita e acho que eu estou certo e que o espírita está errado, eu não tenho que achar nada do espírita. E assim o espírita também não tem que achar nada de ninguém. E assim o espírita não tem que achar nada do umbandista, do candomblessista. Assim como esses não tem que achar nada do evangélico. Entende que está todo mundo prestando atenção no outro e está deixando de olhar para aquilo que é o importante, que é o meu caminho. O caminho do outro não serve para mim. O outro escolheu uma outra forma de fazer as coisas. Aquilo está transformando ele? Ele está feliz com a escolha que ele fez? E isso promove a evolução, isso promove a transformação das suas atitudes, dos seus pensamentos? Promove. Então, que ótimo que você está indo lá em tal lugar, seja ele qual for. Por que a gente tem essa relação? Porque a gente quer estar cercado. Eu gosto tanto do Augusto,
mas eu quero que o Augusto seja do jeito que eu quero que ele seja. Eu não quero que o Augusto seja o Augusto, mas eu gosto dele, do jeito que ele é. Né? Me aproximei dele, comecei a conviver com ele, mas para que a gente continue sendo amigo e blá blá blá, o Augusto precisa agora vir para o meu lado. Então agora você tem que vir para a minha igreja, você tem que vir aqui participar da Casa Espírita, senão nem meu filho você não é mais. Meu Deus. Entende? Entende? Então assim, que amor caro é esse? Por que esse amor caro? Porque a gente está influenciando as pessoas e a gente está sendo influenciado. Porque esse olhar de julgamento, né? Tanto que tem uma frase que eu vi esses tempos que fala assim: o único que podia nos julgar, que era Jesus, ele nos amou. Então, quem que é nós para julgar, né, mano? Tipo, sabe? E isso que ele falou sobre, dando exemplo de um bandista, candomblessista, católico, evangélico, foi até que faz parte um pouco do nosso tema do Evangelho de ontem, que foi a evolução. Todos vão chegar à evolução, independente da crença. É o nosso destino, é o nosso propósito, né? A gente ser evoluído. A única diferença entre eu e uma pessoa, tanto faz, na real, qualquer pessoa aí, né? Um cristão. A única diferença entre um cristão e um ateu é que o cristão ele tem um direcionamento para a evolução, ele tem escrito como ele deve agir. Tirando isso, a gente é igual. Igual. Todos nós estamos num mundo de provas e expiações, no qual a gente vai evoluir, vai demorar, mas a gente vai evoluir. E por isso a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, com quem a gente anda, nossa forma de agir, porque tudo isso pode parecer mínimo aqui, mas pode fazer uma diferença lá na frente. Seja como eu trato o Ricardo, ele pode ficar mal e eu não percebi. Eu tenho que amar ele como eu o amo a mim mesmo. Eu não gostaria de fazer mal a mim, porque eu faria mal a ele? Posso falar alguma coisa na brincadeira e eu não percebi que ele não gostou. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com o que a gente fala, por exemplo. Com quem a gente anda. Com o que as pessoas que nós estamos andando estão fazendo. Se a gente concorda ou não com isso. A gente tem que ser a 10ª pessoa. A gente tendo essa direção. Essa visão de, não, peraí. O Evangelho não concorda com isso, está escrito lá. Então por que eu vou fazer isso? Vou discordar. Eles são meus amigos, mas eu discordo. A gente não pode ter esse medo de tipo, o que eles vão pensar de mim? Irmão, que pensamento é esse? Se eles são seus amigos mesmo, eles vão te entender. E aí que você percebe, né? Quem está contigo pelo que tu faz e quem está contigo pelo que tu é. Tem uma questão que a gente traz que ela assim, ela passa por tudo isso. A gente busca o igual, né? Os iguais se atraem. A doutrina explica isso para nós, né? Os iguais se atraem e não os opostos se atraem. Então, a partir do momento que os iguais se atraem, a gente busca nas nossas relações pessoas que se afinizam com a gente, porque a gente quer uma zona de conforto. A gente não quer alguém que me ame e que aponte para mim aquilo que eu preciso melhorar. O maior exemplo que a gente tem disso é dentro do nosso lar. Quem aqui tem uma esposa ou um marido que só concorda? Quem aqui tem um pai ou uma mãe que só aplaude? E tudo que você faz está perfeito. A pessoa que te ama muitas vezes vai discordar de você e vai apontar uma direção que pode ser uma boa direção. Mas nós buscamos essa zona de conforto porque nós queremos pessoas que simplesmente concordem com a gente, que aplaudam o que a gente está fazendo e pronto.
E o Evangelho vem dizer para nós, e aí isso faz parte do nosso Evangelho de ontem, essa fala, né? Que não existe paz sem lágrimas. Nós não vamos atingir as coisas de pronto. As coisas não nos serão dadas. Nosso Deus é um Deus de mérito. É um Deus que eu tenho que buscar as coisas, que eu tenho que desenvolver as coisas, que eu tenho que me desenvolver. E nesse sentido, eu já tenho que vencer a mim mesmo. E aí eu vou me cercar de pessoas que estimulam aquilo que há de pior em mim, se é o que eu já tenho que vencer? Se por si só já é difícil. A nossa maior batalha nessa vida, de cada um, a minha, é com o Ricardo. Não é com mais ninguém. A minha maior luta é comigo mesmo. E não ser quem eu tenho sido. Eu tenho que ser melhor do que eu fui até aqui. E aí eu preciso me cercar daquilo que me estimule isso. Daquilo que me tire da minha zona de conforto. Tem uma fala que eu adoro, né? E aqui é uma fala que eu vi, né? Uma palestra, que fala assim, que a tua relação com Deus é igual a matemática. Se você estiver terminando a conta e estiver achando que está fácil, volta e faz de novo, porque tem alguma coisa errada. Né? O que significa? Essa vida, esse mundo de provas e expiações, essa experiência aqui, não é confortável. Não tem nada a ver com conforto, tem a ver com desconforto. Tem a ver com me transformar. E se o lugar que eu estou, se os relacionamentos que eu tenho, de quem eu estou cercado, não está me impulsionando nessa direção, eu estou no lugar errado. E é muito difícil lutar consigo mesmo e ainda optar em sair da minha zona de conforto, sair do lugar onde eu estou. Não está promovendo transformação em mim. Não está legal. Eu estou frequentando tal lugar, estou frequentando o centro espírita, estou frequentando, seja lá o templo que for, e aquilo não está mexendo comigo. Eu vou lá, eu gosto, é gostosinho, tem uma musiquinha, tem uma paradinha lá, daí nós tomamos um passe, e é legal. Não é para ser legal. A gente não quer que seja uma coisa chata, né? A gente faz o possível para que não seja uma coisa tão desconfortável. Mas, gente, a gente tem que sair daqui reflexivo com os papos que a gente tem. Quando a gente vem frequentar aqui uma quarta-feira, é atendido e tal, a gente tem que sair daqui reflexivo. Quando a gente quase dorme na maca. Tem que sair reflexivo, tem que sair daqui pensando. Escuta, e aí, o que isso vai provocar em mim? O que eu estou disposto a fazer essa semana? Como é que eu vou mudar o meu jeito de ser para essa semana e para a semana que vem? E não ser passageiro da própria vida. A gente precisa estar consciente dessas provocações que a gente vai receber. Mas tem mais um ponto que eu queria trazer, quando eu falei para vocês assim, né? Existem, além de tudo, as nossas companhias espirituais. E nesse caso específico, não é algo que eu estou aqui do lado da minha companhia espiritual, você é um espírito, você é um espírito, mas você está encarnado. Eu estou aqui do lado da minha companhia espiritual e eu posso simplesmente fazer o seguinte: puxa, o Augusto tem me influenciado de tal e tal forma, então eu vou me afastar um pouquinho, continuo amando Augusto, tenho todo o sentimento por ele, não tenho nenhum tipo de julgamento, nem nada disso, mas eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso melhorar, eu preciso tomar um outro rumo, eu preciso fazer outras coisas na minha vida. E eu vou tomar esse rumo. Na nossa relação, é assim. Mas na relação espiritual, não funciona assim. Na relação espiritual, eu sou o imã. E o espírito é o preguinho.
O espírito é o preguinho, né? Vocês já viram pegar um imã, passar um imã em cima de um preguinho, e o preguinho olhar e falar assim: ah, não vou não. Ele tem a opção de não ir? Kardec pergunta para a espiritualidade, fala assim: mas a que ponto existe essa atração? E eles falam assim, que essa atração é irresistível. O que é irresistível? Que não tem como resistir. É irresistível, né? Tá no nome. É irresistível, não tem como resistir. Então, se eu não mudar o meu comportamento, se eu não usar dessa falta de conformismo, né, de querer essa transformação, de buscar tudo isso, de estudar, de querer aprender o Evangelho, de querer me desenvolver tudo, se eu não me manifestar nessa direção, nesse sentido, o que vai acontecer? Eu sou imã. Gente, não é uma escolha ser imã. Todos nós somos 100% do tempo. A vida inteira. Nós somos imã o tempo todo. Ok? Então, o que eu estou fazendo na minha vida? Quem eu estou atraindo para perto de mim? Quem que eu estou convidando para se aproximar de mim? As companhias espirituais serão atraídas por afinidade. Eu passo uma vida, uma tarde inteira, um sábado. Um sábado, eu vou para a praia, me reúno com os amigos e vou me perder ali, né? Do jeito que vocês imaginarem, com o que vocês quiserem imaginar, me perco. Ok. Passo um dia inteiro na festa, fazendo a coisa e tal, e bebendo, ou me drogando, ou o que for. Chega a noite, eu vou dormir, inevitavelmente, eu quero ter uma noite de sono plena, de descanso, de boas companhias espirituais. Quero que anjos estejam me aguardando na hora que eu deitar e dormir, certo? Qual foram as minhas companhias? O que eu escolhi? Como que é o meu lar? O que eu tenho cultuado dentro do meu lar? Então, a gente está cercado por essa espiritualidade o tempo todo. E eles se afinizam, muitas vezes, com cada um de nós, de acordo com aquilo que a gente faz, com a nossa forma de viver. Se eu sou um cara bravo, se eu sou um cara que grita, que sou muito bravo, que briga com todo mundo e tal, quem que vai estar do meu lado? Lógico que eu sempre terei a proteção do meu anjo, né? Do meu espírito protetor, sempre terei. Sempre estará comigo, me inspirando para o caminho do bem. Mas muitas vezes eu não presto mais atenção nele, porque eu estou tão vocacionado nesse outro caminho, que essas companhias espirituais me influenciam. Já viram briga? Que às vezes você está tendo uma discussão com o pai, com a mãe, ou com o marido, ou com o irmão, ou com alguém, e aí você exagera no que você fala. Você fala assim: gente, mas não precisava disso tudo. Por que eu falei tudo isso? Da onde que veio tudo isso? Eu nem estava tão bravo para tudo isso, mas parece que eu tive o meu orgulho ferido, e aí eu não aceitei perder. E aí eu fui lá e falei uma coisa que eu queria que machucasse, né? A partir do momento que você está naquela briga, que você está discutindo, você está aproximando companhias, e essas companhias vão te inspirar. Fala mais, diz não sei o que, e vai vir pensamentos, e você vai você vai extrapolar, né? Isso é uma coisa assim que já aconteceu comigo. Eu chegar no serviço e alguém dizer assim, aí ele veio porque ele está contigo, tu trouxe ele porque ele queria ser tratado da maneira que ele achou. Então esse espírito tem que ter algo, afim, não, nesse caso específico, existe uma outra questão, que é a partir do momento que você começa a frequentar a casa, que você está vindo na terça-feira, que você está frequentando, que você está estudando, está se desenvolvendo, a espiritualidade também utiliza desses trabalhadores, dessas pessoas que estão em desenvolvimento, para poder trazer essa espiritualidade sofredora, né? E aí não necessariamente por uma afinidade, daí não é o caso de uma obsessão, não é o caso de uma influência espiritual, mas sim de uma companhia que acontece
por um suporte, por uma ajuda que vai ser dada, tá? Então, é possível que seja feito dessa forma. Mas o que a gente mais deve cuidar, né, essas companhias espirituais, elas não são um problema, porque elas são passageiras, elas serão trazidas, serão ajudadas e serão encaminhadas, né? A casa espírita sempre vai tratar esse espiritual com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Mas, sobretudo, esses espíritos que são os afins, que têm sintonia com o que a gente faz, né? Esses são a nossa grande preocupação. Porque diferente, como eu disse, das companhias presenciais, essas companhias espirituais, elas são atraídas por nós. Então, para que eu possa ficar bem, eu tenho que mudar o meu estado de espírito. Eu tenho que mudar o meu estado de espírito. É a minha transformação. E não é através, como a gente sempre falou, né? Eu falei agora da questão da paz sem lágrima. Não há paz sem lágrima. A gente estava falando disso no Evangelho. O que ele está dizendo disso? Que não adianta eu só fazer uma oração, pedir para a espiritualidade, estou me sentindo mal, deve ter alguma companhia espiritual comigo, leva embora pelo amor de Deus. Ok, leva embora. Eu mudei a minha atitude mental? Eu mudei a minha atitude de vida? Eu continuo pensando e fazendo as mesmas coisas? Não tem problema, aqueles irmãos foram socorridos, foram levados. Outros vão se aproximar. E o pensamento que eu tenho é, deve ter alguma coisa comigo que está me atrapalhando, que está fazendo mal para mim. Talvez eu seja meu maior obsessor. Então, o cuidado que a gente precisa ter é de olhar para a gente e prestar atenção o quanto que a gente está cheio dessas verdades, cheio dessas crenças, né? E o quanto que isso está me influenciando também. Dentro do lar, dentro da troca que você tem que ter, pai, filho, da troca que você tem que ter entre cônjuge, da troca que você tem que tentar ter entre irmãos, né, Augusto? Eu tento. Tentar ter entre irmãos, né? Essa troca, ela precisa ser uma troca também aonde você está exemplificando e está aprendendo com o outro. É nessa relação. Então, quando ele traz que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Qual que é a avaliação que a gente faz? Qual é o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça? Quem será as minhas más companhias? Quem será que está comigo, que está tentando me corromper? Esse talvez seja o primeiro pensamento que a gente tenha. E o primeiro pensamento que a gente deveria ter é: o que será que eu estou corrompendo nos outros? Porque o que o outro faz não é problema meu. O que eu faço é problema meu. Então, ao invés de eu parar e pensar assim: o Augusto não é uma boa companhia, está me influenciando, né? Será que o Augusto é uma boa companhia? Será que tal pessoa é uma boa companhia? Será que os meus relacionamentos, quem será dos meus relacionamentos? Que eu tenho que avaliar agora para ver se eu vou continuar sendo amigo ou não. Vou sair daqui pensativo hoje. Vou olhar para todos os meus amigos e vou escolher a dedo agora. Quem é que vai ficar no meu círculo de amizade? Não. Quem eu estou sendo na vida desses amigos? Eu estou sendo um bom exemplo? A boa companhia que inspira ao bem? Ou não? Eu estou sendo a companhia que corrompe? Esse é o meu problema. É nisso que eu tenho que olhar, é para isso que eu tenho que cuidar. O que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro acha é responsabilidade do outro. A gente tem bem esse pensamento, né? De tipo, quem que eu tô sendo na vida das pessoas, né? A gente tem que ter esse pensamento. A gente acaba não tendo, né?
A gente está sendo, como fala na Bíblia, que a gente é a imagem e referência de Jesus, né? A gente está sendo a imagem e referência de Jesus, a gente está levando o evangelho às pessoas, às criaturas, porque a gente tem uma missão. Marcos 16:15 nos fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. A gente está fazendo isso? Ou a gente vê um irmão passando dificuldade e fala, não tô afim. E muitas vezes a espiritualidade deixou aquele irmão no teu caminho para passar na tua frente aquele dia e você falando, não vou ajudar não, tô tranquilo, sabe? A gente tem que ter esse cuidado. Porque tem aquela fala tua, né, que você usa sempre, do São Francisco de Assis, que é pregai o evangelho de Jesus e, se necessário, use palavras. É pra gente pregar o evangelho de Jesus com ações, gente. Não é pra ficar insistindo e falar, não, ô fulaninho, não faz isso não. Você tem que agir e daí o fulaninho vai falar, não, pô, o Ricardo tá agindo bem. Vou agir igual ele, que ele é da hora. Achei que você ia falar, o Augusto tá agindo bem. Passou na minha cabeça, só falei não. Daí, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque muitas vezes a gente vai querer falar de Jesus para alguém que não quer nem escutar. E a gente tem que falar para quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Entende? A gente fala pra galera que quer escutar. Pra galera que não quer, a gente só faz. A gente não tem que insistir nele. Sabe? Ele vai ver a gente agindo bem e vai falar, pô, mano, acho que eu gostaria de agir igual eles, né? Pô, o Guto fez aquilo, abriu baita sorrisão na vida da pessoa. Ricardo fez aquilo, abriu baita sorrisão na vida da Vanessa, minha mãe, né? Entende? A gente tem que ter esse cuidado com o que a gente faz, com o que a gente pensa, de como a gente está agindo com certa pessoa. Porque, por exemplo, o jeito que o pai ensinou o evangelho para mim pode, sei lá, não funcionar com a Manu, que é minha irmã mais nova, porque são pessoas diferentes. Entende? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que é isso. Não, certo. Eu acho que esse é o recado que fica hoje, gente, assim, que a gente possa inspirar as pessoas, que a gente possa ter consciência da nossa responsabilidade. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para a nossa própria transformação, e através da nossa própria transformação a gente muda o mundo. Eu sou responsável pela minha transformação e cada um de nós pela sua. E eu cuidando da minha transformação, eu tentando ser melhor do que eu já fui, tentando me corrigir nas minhas imperfeições morais, eu vou fazer o mundo das pessoas que convivem comigo um mundo melhor. Talvez elas se inspirem. E aí cada uma delas, fazendo essa própria transformação, vai tornar o mundo das outras pessoas melhores. E cada um fazendo isso, o mundo se transforma num mundo melhor. Pensa nesse planeta, pensa nesse mundo, sem nenhum ser humano. Ele é bom ou mau? Ele é bom ou mau? Ele não é nada. Existe o mal? Se a gente não está aqui? Não, mas existe o bem? Alguém está fazendo bem? Não, o planeta está funcionando. A natureza está funcionando. A ausência do mal, a gente acredita que seja o bem, né? Mas não é. Quem define se o planeta é bom ou ruim, se a humanidade é boa ou ruim, somos nós. É a atitude de cada um. É o que a gente faz. É o como a gente vive. É nós. É o como a gente vive. Então, assim, o mundo será melhor quando eu for melhor
quando cada um de nós for melhor. Ninguém vai transformar o planeta. Ninguém tem essa capacidade de chegar aqui e falar assim, pim, 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 transforma o planeta num mundo melhor para mim. Não vai acontecer. Isso não vai rolar. Então, que a gente tenha essa consciência de tentar ser do bem e tentar influenciar as pessoas para esse bem. Que falam tanto do planeta, da quinta dimensão, essas coisas, isso vai ser para melhor. Como isso poderá acontecer? Isso já vem acontecendo, né? Essa transformação do mundo para melhor, ela já vem acontecendo. A gente falou aqui na segunda-feira passada que um dia a gente já foi bárbaro. Um dia a gente teve uma relação entre humanos que foi absolutamente diferente do que a gente está tendo hoje. A gente vem evoluindo, né? E vai caminhar nesse sentido. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente influencia as pessoas e vai havendo uma seleção quase que natural. A própria espiritualidade diz que em determinado momento a gente é redirecionado. Se a gente não escolhe o bem, se a gente não escolhe o amor, a gente vai ser redirecionado, né? Porque se essa limpeza tão grande de pessoas, essas mortes coletivas, esse é um processo que vem acontecendo, que o Divaldo retrata muito bem no livro Transição Planetária, e agora no rumo de um mundo de regeneração, ele retrata muito bem tudo isso. Ele é um processo natural de evolução que a gente vai aprendendo. A maioria, a gente não pode imaginar que nesse processo de transformação a maioria das pessoas será levada embora e só vão ficar os puros aqui, né? Porque isso não faz o menor sentido. Cristo é um Cristo que ele é médico das almas. Então, por mais que a gente fique aqui, por mais que uma quantidade de pessoas fique aqui, ainda pessoas imperfeitas, ainda pessoas em evolução, ainda pessoas que têm muito para acontecer e para aprender, né? Então, ficaremos aqui nesse bolo onde os extremos serão tirados, né? Aqueles que estão muito adiante da gente serão levados para lugares melhores, e aqueles que estão muito atrasados serão levados para lugares onde eles serão exemplos da bondade. Olha como é que esse Deus é um Deus generoso, né? Ele é um Deus do bem, né? Ele vai aproveitar aqueles que estão atrasados, levará para lugares mais atrasados, onde lá eles serão exemplos de amor, exemplos do bem. Então, não é uma chave de liga e desliga, é um processo de transição longo, né? A nossa transição começou a partir, mais francamente, ela começou a partir da vinda do Cristo, é um projeto do próprio Cristo, né, essa transição. Quando você vê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, existe uma conversa, né, quando eles resolvem usar esse novo mundo, trazer, né, o Espiritismo, criar o Espiritismo e trazer o Espiritismo para o Brasil. Tudo isso foi definido antes de descobrirem o Brasil. Quando Cristo questiona e fala, olha, como é que está, né? Eu já fazem 1500 anos e como é que está, né? E aí eles olham, né, e falam, olha, Senhor, não está bom não. O negócio lá estragou, né? Não deu muito certo. E aí ele determina, né, um espírito protetor para cuidar do nosso país, que é Ismael, e coloca um projeto para Ismael, para que Ismael colocasse tudo isso em ordem para trazer, né? Então, é todo um cuidado dele, é um processo que ele vem fazendo, é um cuidado com a gente. Ele está cuidando, está olhando para nós, cada passo que a gente dá, tudo isso muito alicerçado, tudo isso muito amparado. Olha o tamanho da espiritualidade que nos serve. Gente, olha o tamanho da espiritualidade, que não cessa. Pega o que a gente tem hoje de obra cristã,
espírita, evangélica, católica, pega hoje todos, além da Bíblia, né, pega todos os livros e não para de produzir. Porque aqui nós temos a psicografia, mas lá nós temos a inspiração. Eu fui inspirado pelo poder do Espírito Santo. É a mesma coisa, ou muito próximo, né? Então, essa produção da espiritualidade não cessa. Por quê? Porque já tá no papel tudo que a gente tem para aprender? Não, eles não param de produzir. Eles não param de mandar livros e livros e livros. Porque a gente tem coisas para aprender. Então, é um processo gradual, lento, até porque a gente é teimoso, né? A gente erra, aprende, diz que nunca mais vai fazer daquele jeito, e quando vê, já está tomando choque de novo, sendo que jurou que nunca mais ia pôr o dedo na tomada, né? Já dá aquele tremidum, você fala assim, meu Deus, que raiva, estou de novo tomando choque, né? De novo passando pelo mesmo processo que eu jurei que nunca mais ia fazer, porque a gente é teimoso. É a reflexão que a gente precisa fazer todos os dias, não é hoje não. Parar para avaliar todos os dias que tipo de influência eu estou sendo na vida das pessoas à minha volta, né? Será que eu sou a boa companhia ou será que eu sou a má companhia que corrompem os costumes? Amém? Amém.